Olá, eu sou Alex Lamartine Franco, um dos sócios fundadores da Lamartine Franco Advogados Associados, um escritório fundado com o objetivo de defender os interesses de quem está sendo desapropriado, passando por um processo de desapropriação ou instituição de servidão administrativa. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o que é possível fazer durante o processo administrativo que resulta num decreto de utilidade pública ou interesse social, na qualidade de desapropriado ou de quem sofrerá uma restrição aí por servidão administrativa. A desapropriação é um instrumento colocado à disposição dos entes públicos, cidade, estado, união ou delegatárias de serviços públicos desses entes para retirar a propriedade de uma pessoa física ou jurídica, total ou parcialmente, incorporar essa área, total ou parcialmente, ao patrimônio desse ente público ou dessa concessionária para a realização de uma obra pública. Quando um ente público pretende fazer uma obra pública, realizar um melhoramento público, ele tem que se organizar para isso. Então, o ente público dá início a um processo administrativo. Cada ente público tem o seu próprio processo administrativo, cada ente público tem o seu próprio meio de gestão desses processos. No curso desse processo administrativo é que são selecionadas as áreas que serão afetadas pelo melhoramento público. Em regra, selecionadas as áreas que serão atingidas pelo melhoramento público, o ente desapropriante faz uma planta do que será afetado, né? Se são imóveis totalmente afetados em determinada região, ou parte de imóveis na região, enfim, depende muito do melhoramento público. Por exemplo, quando o governo do estado pretende que sejam construídas estações de metrô, às vezes são decretados quarteirões inteiros de utilidade pública que culminam na desapropriação total de imóveis. Agora, quando a prefeitura pretende fazer o alargamento de uma rua, o que está acontecendo na Avenida Santa Amaro, por exemplo, os imóveis, em regra, são afetados de forma parcial. Selecionados os imóveis que serão atingidos pelo melhoramento público, o ente desapropriante ele declara de utilidade pública ou de interesse social as áreas que serão atingidas. E a partir do decreto de utilidade pública ou de interesse social, o que deveria ser respeitado pelos entes públicos, o procedimento que deveria ser seguido é o procedimento previsto no artigo 10A do Decreto-Lei 3.365 de 1941, que é o decreto que trata das desapropriações. Vamos ler o que diz o artigo 10A do Decreto-Lei 3365 de 41. O poder público deverá notificar o proprietário e apresentar-lhe oferta da indenização. A notificação de que trata o caput deste artigo conterá cópia do ato de declaração de utilidade pública, planta ou descrição dos bens e suas confrontações, valor da oferta, informação de que o prazo para aceitar ou rejeitar a oferta é de 15 dias e de que o silêncio será considerado rejeição. Bom, o que a gente vê aqui? Que após o decreto de utilidade pública do imóvel, cabe ao poder público notificar quem está sendo desapropriado, informando do decreto de utilidade pública, e também para fazer uma oferta administrativa, ou seja, para o poder público dizer ao desapropriado quanto ele pretende pagar pela área. O desapropriado, então, ele pode aceitar a oferta, ocasião em que será lavrada uma escritura pública, passando a propriedade já para o ente público e o desapropriado já receberia sua indenização, ou o desapropriado pode rejeitar a oferta. Caso o desapropriado também não se manifeste no prazo de 15 dias, isso vai ser considerado como rejeição da oferta. E eu disse antes que esse deveria ser o procedimento seguido pelos entes desapropriantes, porque nem sempre essa notificação do valor da oferta é feito. É bastante comum que, após o decreto de utilidade pública, já seja proposta a ação de desapropriação. Dessa forma, se você tomou conhecimento que seu imóvel foi declarado de utilidade pública ou interesse social, é interessante que seja constituída uma assessoria jurídica de sua confiança para que esse processo administrativo seja acompanhado, até para saber se de fato o seu imóvel vai ser avaliado para que seja feita uma oferta administrativa.
pois é comum que a gente se depare, por exemplo, com situações em que não há avaliação dos imóveis para que seja feita uma oferta administrativa com valor compatível com o imóvel que está sendo desapropriado. A Constituição Federal determina que a desapropriação seja feita mediante justa e prévia indenização. Porém, às vezes a gente se depara com ofertas iniciais feitas com base em valor venal de referência, valor fixado para fins de IPTU, valor simbólico, enfim. É interessante que sempre haja um acompanhamento para que não haja surpresas na hora que o processo vá da fase administrativa para a fase judicial. Outro ponto importante para o acompanhamento do processo administrativo, principalmente nas hipóteses em que haverá de fato uma oferta, é a análise jurídica da avaliação imobiliária feita e também a análise do ponto de vista de engenharia sobre a oferta que será feita pelo seu imóvel. E eu digo jurídica e de engenharia por diversas razões. A desapropriação total ela acaba sendo mais tranquila. A gente precisa buscar o valor da indenização em contrapartida à desapropriação do terreno compatível com os valores da região em que o imóvel está situado e o valor da indenização em contrapartida à benfeitoria compatível com a própria benfeitoria. Agora, nas desapropriações parciais, a situação muda um pouco, porque parte do imóvel será mantida com o desapropriado, e isso pode trazer sérias implicações. Os entes desapropriantes, em regra, eles buscam indenizar terreno e benfeitoria. Porém, o que pode acontecer é que sua área remanescente fique muito pequena e se torne imprestável, que você fique com a sua benfeitoria principal intacta, mas perca acesso de energia elétrica, de água, de internet, essas questões, ou para imóveis em rodovia, por exemplo, que a sua área remanescente fique com uma faixa frontal tão pequena que não seja viável fazer uma pista de desaceleração e uma pista de aceleração, o que acaba tornando o seu imóvel inacessível. Enfim, essas questões jurídicas e de engenharia devem ser analisadas para que seja visto, né, se a indenização foi feita em um numerário compatível com o valor do seu imóvel. Dessa forma, tendo uma assessoria jurídica de sua confiança, a decisão sobre aceitar ou não a oferta administrativa, ela se torna mais segura. Agora, concluindo, na esfera administrativa, o que é possível ser feito é basicamente isso. Então, a interferência no processo administrativo ela tem essas finalidades: apurar a justeza da indenização que será ofertada, eventualmente saber o termômetro de quando a obra será iniciada, ou se todos os desapropriados serão alvo de ações judiciais de desapropriação. Então é bom saber quando elas serão iniciadas para que seja viável uma interferência desde o início na desapropriação, ou enfim, a indenização sendo justa, é possível que seja feito o aceite dessa indenização, a imediata transferência do imóvel para o ente desapropriante, mas é bom que isso ocorra de forma segura e assessorada. Sobre a fase judicial do processo de desapropriação, nós temos um outro material com uma explicação ampla de como funciona, mas isso está em outro vídeo. Para esse vídeo de fase administrativa, de fato, ele acaba sendo mais reduzido. Mas qualquer dúvida, nosso escritório está à disposição. O link para acesso ao nosso site está embaixo do vídeo e no site tem o acesso para os nossos contatos. E qualquer dúvida, só nos chamar. Obrigado.